A Igreja Católica celebra no início do mês de novembro a solenidade de Todos os Santos. Mas o que significa dizer que todos nós devemos ser santos ou o que significa a santidade? O Concílio Vaticano II nos diz que todo batizado tem um chamado universal à santidade, ou seja, sermos plenificados no amor. O pecado original não destruiu a nossa natureza, mas nos enfraqueceu. No batismo, nós somos limpos da marca do pecado original, porém precisamos nos fortalecermos em graça e em sabedoria para alcançarmos a maturidade de Cristo e assim também sermos completamente santificados, porque a palavra nos diz que no céu não entrará nada de impuro e que nós devemos ser santos como nosso Pai do céu é santo. Uma dessas graças muito salutares para a nossa santificação é a intercessão dos santos, ou seja, nós estamos num grande mecanismo do nosso corpo espiritual, o corpo de Cristo, onde as células, podemos dizer assim, que já são saudáveis dos nossos anticorpos, que estão na igreja triunfante no céu, podem nos comunicar as graças e nós que somos da igreja militante, que nós somos essas células enfraquecidas, com lutas do pecado e que possamos então adentrarmos as experiências beatíficas, até termos essa visão completa do nosso Senhor. Diante disso, as graças liberadas pela intercessão dos santos, que nós chamamos de comunhão dos santos, pode nos favorecer nos méritos que estes santos alcançaram em vida, a partir das suas virtudes heróicas, da graça de Deus manifestada a essas almas, que também comunicam a nós, para que nós possamos também, a exemplo desses santos que viveram a sua vida entregue a Cristo, possamos também crescermos nessa graça e alcançarmos também os patamares da santidade. Os santos, após a morte, não estão dormindo, porque a palavra nos diz que após a morte vem o juízo particular. E as almas não entram em dormência, porque também Jesus, na cruz, disse ao ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, o céu não é um local onde a alma precisa de elementos corporais como nós precisamos, de sono, de alimentação. Eles já estão então santificados em Cristo neste corpo místico e podem interceder por nós. A Sagrada Escritura nos traz inúmeros exemplos da intercessão dos santos. Por exemplo, no Apocalipse, que diz que a oração dos santos sobem a Deus como incenso. Ou até mesmo a intercessão da Virgem Maria, que é conhecida como a onipotência suplicante, porque os dois primeiros milagres de Jesus foram mediados pela intercessão da Virgem Maria. O primeiro milagre na Ordem da Graça, que foi a santificação de João Batista, através da intercessão da voz de Maria, e também a intercessão das bodas de Caná, que foi o milagre, da conversão de água em vinho nas festas do casamento, que foi também por um pedido de Nossa Senhora. Os santos, portanto, eles também intercedem por nós, rezam por nós, para que assim a gente possa, então, viver essa plenitude. Muitas vezes existem algumas correntes, espirituais do cristianismo que dizem que não podem haver intercessão dos santos por causa de um versículo. Este versículo diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Mas esquecem de ler o restante do versículo, que diz: existe apenas um mediador entre Deus e os homens, o mediador da salvação. De fato, Jesus é o único que nos salvou, que morreu por nós na cruz e nos dá a salvação. Mas os santos são mediadores da oração. Assim como eu posso rezar por você, você pode rezar por mim, quanto mais os santos que já estão na glória de Deus e podem nos ajudar no nosso caminho de santificação. Portanto, eu te faço esse convite de conhecer melhor a vida dos santos, identificar-se com cada um deles e, a partir dessas virtudes heróicas que eles alcançaram em vida, também pedir esta ajuda para que nós possamos também cada vez mais nos santificarmos e assim ter essa amizade plena com os nossos amigos do céu. Se você tiver interesse em conhecer mais sobre a comunhão dos santos, o mecanismo da intercessão e as graças que nós podemos alcançar através da oração dos nossos santos amigos, no nosso canal Caritas in Veritate há uma aula sobre a intercessão dos santos e também um estudo em PDF com todos os versículos bíblicos para também te ajudar nos seus estudos e assim também compreender e amar cada vez mais essa santa devoção que nos comunicam cada vez mais Jesus Cristo a cada um de nós.